pessoal, nós já fizemos vídeos de estrutura de repetição com o comando for, com o comando do, while, e agora nós vamos fazer com o comando while. Qual que é o princípio desse comando? Seria você estar fazendo um exercício, e você pode fazer um exercício físico que eu falo, você está correndo. E aí você corre até você cansar. Ou você corre enquanto você não estiver cansado. Então você coloca uma condição, e se essa condição ela não for verdadeira, você continua repetindo. Quando ela for verdadeira, ou seja, quando você estiver cansado, você vai parar de correr. Para o primeiro programinha, nós vamos incluir só a biblioteca stdio.h. Começamos com main e damos início. Para esse programa, nós vamos incluir uma variável só, que é o i. E assim como no comando do while, nós vamos começar com esse i valendo 0 fora de qualquer estrutura. Só que lá nós começávamos com um do e colocávamos a mensagem que quiséssemos que aparecesse 10 vezes, né? Aqui nós já começamos com o while. E eu falo, enquanto esse i for menor do que 10, você pode continuar realizando tudo que estiver aqui dentro. Então o i ele começa valendo 0 e ele vai ser acrescido 1 aqui dentro. E enquanto ele for menor do que 10, ou seja, de 0 até 9, ele vai continuar realizando a mensagem, ou seja, ele vai realizar essa mensagem 10 vezes, que é printar na tela para o usuário a mensagem Olá Mundo. E aí eu preciso de somar uma unidade no i, que seria i++, porque ele estava valendo 0, só que eu preciso de somar para ele passar a valer 1 e ele fazer o programa rodar. Aqui nesse while eu não coloco ponto e vírgula, porque ele está inicializando. Mas naquele while do while, que ele vinha bem aqui, eu colocava ponto e vírgula nele. Aqui eu não coloco. Aí eu salvo o programa, coloco o nome que eu quiser, e eu coloco o programa para rodar. E ele mostra a mensagem de Olá Mundo 10 vezes. Tem 10 mensagens aqui. Então ele faz a mesma coisa com o comando for, a mesma coisa com o comando do while, só que ele também tem algumas opções. O interessante dele é que se essa condição for falsa, por exemplo, se o i passar a valer 11 e essa condição for falsa, a primeira coisa que ele faz é testar. Então o programa já interrompe e ele não roda nenhuma vez. Vamos testar? FNF11. O programa não roda nenhuma vez, não mostra a mensagem Olá Mundo nenhuma vez. Ele já finaliza porque a condição é falsa, o i vale 11. No comando do while, ele entrava de qualquer forma uma vez dentro da estrutura. Porque o teste dele vinha no final, então ele entrava na estrutura, depois ele testava. Mesmo que a condição fosse falsa, ele entraria uma vez e rodaria o programa uma vez. Aqui ele não roda nenhuma. Uma segunda opção aqui seria eu dar a opção para o usuário se ele quer parar ou continuar usando o programa. Então eu quero fazer um programa que ele receba 10 idades, eu vou chamar a idade de isão, e ele calcule a soma das idades, que eu vou chamar de SI, Szão I. Só que eu quero que ele pare de usar o programa apenas no momento que ele quiser, ok? Então eu vou criar uma variável OP, que seria a opção dele se ele quer continuar usando o programa ou não. Nesse caso, o i ele não precisa de começar valendo 0, e a minha condição aqui dentro vai ser diferente. O que eu vou falar para o usuário? Primeira coisa que eu vou pedir é qual é a idade, certo? E eu vou escanear agora essa idade na minha variável, que é a minha variável i. Tudo isso dentro da estrutura de repetição. Esse i++ eu também não vou usar mais. Eu estou recebendo 10 idades, estou escaneando no i. No momento que eu receber a primeira idade, eu falo que o meu SI ele vai receber o SI mais o i. Só que na primeira rodada o meu SI não tem valor, ok? Por isso que eu inicializo o meu SI valendo 0. Que será o primeiro valor dele, depois ele vai estar rodando, o SI vai estar recebendo o próprio SI, que é 0, mais a idade digitada. E ele vai armazenar a soma de todas as idades. No final, eu vou mostrar esse meu SI para o usuário. Eu vou só mostrar SI para o meu usuário. Mas como que o programa vai rodar e ele vai parar só quando o usuário quiser? Bom, eu vou dar a opção para o usuário se ele quer continuar usando o programa ou não. Eu vou perguntar para ele, deseja continuar usando o programa? Um ponto de interrogação. Aí eu vou dar a opção para ele. Se ele quiser continuar usando o programa, eu vou falar que ele tem que digitar qualquer tecla.
para continuar usando o programa, digite qualquer tecla. E para parar, digite -1, né? Abre as aspas, /n, e para parar ou interromper, digite a idade -1. Então, se ele quiser continuar usando o programa, ele digita qualquer tecla sem ser o -1. Para parar, ele digita, e para parar, digite a idade -1. E aí eu vou escanear essa opção dele na minha variável que eu criei, OP. Ok? E aí, se ele digitar o OP -1, eu tenho que parar o programa. Então, enquanto o OP for diferente de -1, eu posso continuar usando o programa. Diferente é representado por ponto de interrogação e um igual. Então, enquanto a opção dele não for -1, ou seja, enquanto ele estiver digitando qualquer outra tecla sem ser o -1, o programa vai ser realizado. Mas no momento que ele digitar o -1, o programa vai ver aqui, ó, ele vai ver a condição e ele vai parar. Então, enquanto o OP for diferente de -1, rode. Mas quando ele for igual a -1, não rode. E aí só tem um problema do meu programa aqui. O OP ele não tem nenhum valor no início, eu não dei nenhum valor para ele. Então na primeira condição ele vai achar estranho aqui, porque o OP não tem valor e ele não vai rodar o programa. Então o que eu faço? Eu pego toda essa opção que eu dei para ele e eu apresento essa opção no início já, com o scanf. Eu já vou apresentar essa opção se ele quer continuar usando o programa ou não, antes dele ter começado. Ok? Ajusto os espaços aqui. E aí ele já vai digitar a opção se ele quer continuar usando o programa aqui ou não. Se ele quiser, ele entra no programa e toda vez que ele digitar uma idade, ele vai perguntar se ele quer continuar usando ou não. Aí eu vou compilar para ver se está tudo certo. Eu vejo se está tudo certo. Aí ele pergunta, deseja continuar usando o programa? Para continuar usando o programa, digite qualquer tecla e para parar, digite -1. Se eu digitar -1, ele já para aqui e fala que a soma das idades foi 0, porque eu não digitei nenhuma idade. Ok? Se eu quiser continuar usando o programa, aí eu posso digitar qualquer tecla, vou digitar o 5, e aí eu vou digitar a idade que eu quero, 18. Depois eu digito qualquer tecla, pode ser o 5, e aí eu vou digitar a idade que eu quero, pode ser o 12. O 12. Depois eu paro o programa digitando -1 e a soma das idades dá 30. Ok, pessoal? Nós vamos aprimorando os exercícios. Nas próximas aulas, fiquem aí com a resolução desse exercício e até a próxima.